Olá, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de português? Bom, hoje falaremos sobre transitividade verbal. O que é transitividade verbal, afinal? É uma coisa bem simples. A transitividade verbal nada mais é que um verbo significativo, tá? Ele tem que ser significativo, ou seja, é um verbo de ação, fenômeno da natureza, não pode ser um verbo de ligação, tá bom? Então, quando esse verbo significativo, ele precisa ou não de um complemento, tá? Será que esse verbo vai precisar de um complemento verbal? Não vai, tá? Temos aí o verbo intransitivo, nós falaremos sobre ele daqui a pouco, e o transitivo, que ele é dividido em 3 partes: direto, indireto e direto-indireto. Vamos falar um de cada vez. Primeiro, o intransitivo, tá? Lembrando que esse in aí, ele é uma negação, então quer dizer que não alguma coisa. Então, o verbo intransitivo não precisa de um complemento, tá? Ele já tem um sentido completo. Por esse motivo, ele consegue formar o seu predicado sozinho. Vamos ver um exemplo. Olha só. Nesse exemplo que eu vou dar para vocês, ele tem 2 formas, tá bom? Exemplo, o bebê nasceu. Ou se eu colocar assim, o bebê nasceu ontem. Esse o bebê nasceu, a minha frase está completa. Eu não preciso desse complemento que tem ali, por exemplo, na frase de baixo. Ele é opcional, eu posso colocar ou não, porque o meu verbo vai ter um sentido para formar a frase toda, né? Nasceu, eu consegui formar meu predicado ali. Eu não preciso de um complemento para isso, tá? Então, o verbo nasceu, ele já tem um sentido completo. Eu não preciso de mais nada. Eu coloquei esse exemplo com o nasceu ontem para mostrar que é indiferente ter o ontem ou não. Já o transitivo, lembra que o intransitivo não precisa de complemento. Já o transitivo, ele precisa de um complemento, tá? Então, intransitivo não precisa, transitivo precisa de algum complemento ali para formar uma frase completa, uma oração completa. A gente tem o verbo direto, o indireto, o direto e indireto. Vamos começar pelo direto, tá? Essa questão do direto e do indireto, ele está ligado à preposição, tá? Então, o verbo direto, ele não precisa de preposição, ele não vai ter a preposição. Aqui, olha só, o exemplo que eu vou mostrar para vocês agora aqui. Cristina comeu salada. Logo, se eu falar Cristina comeu, vai ficar parecendo que tá faltando alguma coisa. Então, logo, porque quem come, come alguma coisa, né? Então, logo após o verbo, eu tenho esse complemento aqui, que é a palavra salada. Então, se eu tenho essa palavra salada, ele é direto, ó. Ele não tem nada entre os dois, né? Nenhuma preposição. Então, esse é um verbo, o verbo comeu, aqui, ó, é um verbo transitivo direto, certo? Então, somente o comeu não tem sentido completo, ele vai precisar desse complemento. Esse complemento a gente vai chamá-lo de objeto, tá? Objeto direto, porque ele aqui é um verbo transitivo direto, tá? Ó. Então, objeto direto no caso, tá? E aí, se for indireto, verbo objeto indireto. Vamos a algum exemplo para facilitar mais ainda. Camila e Marta compraram figurinhas. Se eu falar só Camila e Marta compraram, não tem sentido. Então, esse verbo compraram, ele precisa de um complemento. Então, quem é o sujeito da frase? Quem? Aí eu vou perguntar para o meu verbo. Quem que praticou a ação? Foi a Camila e a Marta. E qual é a ação? Compraram figurinhas, tá? Então, o verbo é um verbo transitivo. Quem é o verbo? Compraram. Ele é um verbo transitivo, porque ele precisa de um complemento. E ele é direto, porque ele não tem preposição, tá? Figurinhas. Então, o meu objeto direto é a palavra figurinhas. Se eu fosse figurinhas animadas, seria figurinhas animadas, tá? É todo o objeto que seria colocado aqui. Outro exemplo. Patrícia adora café. Sujeito, Patrícia.
adora café, predicado. Aí o meu verbo, ele é transitivo porque ele precisa de complemento. Patrícia adora. Adora o quê? Tá? Fica sem sentido. Meio não, fica totalmente sem sentido. Então, o meu verbo é transitivo, adora. E aí, ele é o quê? Um objeto direto, indireto, direto, indireto? Ele é direto, porque ele não tem uma preposição aqui entre o verbo e o complemento. Já no intransitivo, precisa de preposição. O que eu fiz? Eu coloquei aqui um quadrinho de preposição, tá? Só que essas preposições que eu coloquei aqui, elas são preposições essenciais, tá? A partir das preposições essenciais, surgirão novas preposições. No final do vídeo, eu coloquei algumas preposições, mas a gente retoma, porque como foi um conteúdo do 6º ano, a gente retoma aqui sem problema nenhum, tá bom? Então, eu coloquei aqui a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, sob, trás. Tá faltando aqui, tá? Eu não coube aqui, mas não tem problema. Aqui tem algumas preposições, depois a gente tem um quadrinho completo lá no final do vídeo. Então, a preposição, o transitivo indireto precisa de uma preposição. Vamos ver o exemplo. Cristina gosta de salada. Olha lá a preposição, vamos olhar aqui, ó. Olha aqui, ó. Ó, tá vendo aqui no cantinho? De salada. Então, essa preposição, ela está entre o verbo e esse complemento aqui. Então, ela faz parte, claro, do complemento, tá? E precisa de preposição. Eu não posso falar, Cristina gosta de salada. Cristina gosta de salada. Então, quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, como a gente estava falando, a preposição vem logo depois do nosso verbo. Agora, a gente vai para exemplos também, tá bom? André acreditou em vocês dois. André é o sujeito, acreditou em vocês dois é o predicado. O verbo transitivo é acreditou. E o nosso objeto indireto é em vocês dois, porque a gente tem uma preposição aqui. Próximo exemplo. Pete e Carla andaram de carro. Pete e Carla, sujeito, andaram de carro, predicado. Então, o verbo transitivo é andaram, o objeto indireto é de carro. E o outro exemplo, pensei em você. Eu é o sujeito, pensei em você é o predicado, verbo transitivo, pensei, porque ele precisa de complemento, por isso que ele é transitivo. E o complemento dele é o nosso objeto indireto, em você, porque tem preposição, certo? Agora, a gente vai complicar mais um pouquinho, tá? Então, o verbo transitivo, direto e indireto. Ele apresenta os dois, tá? Os dois tipos de complemento. Aí, nós temos aqui, ó, exemplo. Cristina convidou os alunos para um churrasco. A gente tem uma preposição aqui, ó. Tá vendo? Para. Então, olha o nosso verbo aqui. Convidou, tá? Então, quem convida alguém. Então, Cristina convidou os alunos para algo. Então, aqui eu tenho o meu objeto direto e aqui eu tenho o meu objeto indireto. Ah, importante, nunca a gente vai poder ter assim, ó, objeto direto e direto, tá? Provavelmente esqueceu de pôr a preposição de alguma forma ali. Ah, eu não consigo ter dois objetos diretos ou dois objetos indiretos. É um ou outro. Os dois não dá. Combinado? Então, agora, a gente vai para um exemplo aí, tá? Você devolveu o livro à professora? Então, o sujeito é você. Devolveu o livro à professora é o predicado. O verbo transitivo direto e indireto é o devolveu. Tá? O objeto direto, o livro. Objeto indireto, a professora. Como eu falei,
esse a com crase aí é a junção do a artigo mais o a preposição. Forma o a com crase. A gente vai ver isso um pouquinho mais para o final do slide. Aí eu coloquei algumas atividades aqui para que vocês possam fazer, tá? Então, aqui são as ideias de atividades para que vocês possam treinar. Isso foi feito em aula, nós fizemos na aula, os alunos já fizeram e a gente já fez a correção. Então, na primeira atividade tinha que colocar se era transitivo ou intransitivo. Na atividade 2, a gente tinha que colocar se era transitivo, intransitivo, transitivo direto, indireto, só transitivo direto e indireto, tá? Aqui na atividade 2. Já na atividade 3, era transitivo direto, indireto, direto, indireto ou intransitivo. Vou mostrar para vocês agora. Ó, aqui nessa atividade 3, a gente tinha, os verbos já estavam até grifados, e aí tem que colocar se ele é direto, se ele é indireto, ou se ele é direto e indireto. Então, tem que colocar qual deles que é, mas ele também pode ser intransitivo. Lembrando que verbo intransitivo não precisa de complemento, porque ele já tem sentido completo. Verbo transitivo, o intransitivo não precisa porque tem sentido completo. O verbo transitivo, ele já precisa, porque ele não tem sentido completo, ele falta alguma coisa, ele precisa de um complemento esse verbo aí. Se ele for um verbo transitivo direto, ele vai precisar de um complemento sem preposição. Se ele for um verbo transitivo indireto, ele vai precisar de um complemento com o auxílio da preposição, tá? E se for direto e indireto, ele vai precisar dos dois complementos, com e sem, como a gente viu nas páginas anteriores aí nesses slides, certo? Bom, a gente vai ficar por aqui. Eu vou passar para vocês aqui 2 links que tem, são paródias de preposições, são as preposições essenciais, tá? Tem do professor Alex, que ele faz uma paródia do Pirulito que bate-bate, que eu passei em aula, e tem do Nosley também, que ele fala sobre aquela música Prepara, que é da Anitta, que é o funk das preposições, tá? Eu vou mandar no grupo de vocês. Aqui tem algumas preposições que são formadas a partir das preposições essenciais. A gente tem mais aqui também, não é só isso, tá vendo? Esse quadradinho que tá aqui não é nada demais, é irrelevante. Era só uma explicação, mas a gente faz ela em aula. Por exemplo, aqui, ó, a preposição a mais o artigo o fica ao. A preposição a mais o artigo a vai ficar o a com crase, né? O a mais os, aos, a mais as vai ficar as com crase. D mais o vai ficar do, tá? E assim por diante. Essas preposições a gente vai treinando aos poucos, vai revendo e revendo e revendo, porque são muitas, tá? Tem que saber as essenciais e a partir das essenciais a gente vai formando outras preposições. Aí, a gente vai ficar por aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.